Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós estamos dando continuidade à leitura do Sermão da Montanha. Ontem escutamos o início do Sermão da Montanha, Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Agora ele chega para os seus discípulos e diz: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos e irmãs, qual é a função do sal? O sal é aquilo que dá gosto à comida, não é assim? Assim como também o sal é aquilo que conserva. O sal é aquilo que conserva. Quando Jesus chama os seus discípulos de sal, vós sois o sal da terra. É porque nós somos chamados a dar gosto a este mundo. E como é que nós damos gosto à humanidade, damos gosto a este mundo? Quando nós transmitimos a palavra de Deus. Não somente com as nossas palavras, mas com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Aí sim. Agora, Jesus também diz o seguinte: Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se a nossa fé não é traduzida em vida, em atitude, e se eu não consigo evangelizar, para ser bem claro, com a minha vida, se eu não consigo transmitir Deus às pessoas pelos meus gestos, eu perdi o sabor. Eu me tornei insosso. Tem tanta gente insossa na igreja hoje, não tem, meu povo? Não queiramos ser mais um. Tanta gente que diz ter fé, que até vai à igreja, mas que não dá gosto nenhum, que não salga ninguém, Mas Jesus também fala: vós sois a luz do mundo. Quando é que nós somos luz? Primeiro, para nós sermos luz, precisamos ter sido iluminados. Iluminados por quem? Por qual luz? Pela luz que é o próprio Jesus. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, se Jesus chama o seu discípulo de luz, é porque ele mesmo está iluminando a vida dos discípulos. E uma vez que os discípulos se tornam luz, eles terão a missão de iluminar a vida daqueles que estão em meio às trevas. É isso. E é por isso que Jesus também está dizendo aqui no Evangelho: não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo do candeeiro, onde ela brilha, Jesus diz assim: ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Ou seja, os discípulos de Jesus devem brilhar
para todos. Só que a gente deve entender que nós não temos luz própria. A nossa luz é Jesus. Nós erramos e pecamos quando nós, porque temos um cargo na igreja, uma função na igreja, às vezes a gente se acha, né? Tem muito cristão sissi, né? Já ouviu falar do cristão sissi? O cristão sissi é o cristão que vive se achando, né? Se acha. Mas então, Jesus depois diz assim, ó: assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Veja, olha o detalhe importante. Para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando é que nós nos tornamos luz do mundo? Quando a nossa vida, quando as nossas obras são realizadas em Deus. Quando as nossas obras são realizadas em Deus, então nós somos luz. Porque as nossas obras falam de Deus, transmitem Deus e serão capazes de iluminar a vida de tanta gente. Que essa palavra aconteça, seja verdade na nossa vida. Que o Espírito Santo faça de nós, verdadeiramente, sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.